muitas mulheres libanesas são muito devotas de Santa Rita de Cássia, sabia disso? E por quê? Porque Santa Rita de Cássia, ela na verdade, ela é a santa das causas impossíveis. O Líbano, ele realmente era a Europa, a Suíça do mundo árabe. As pessoas iam ao Líbano para ir às montanhas, passar o inverno ou passar um verão. O Líbano, ele era frequentado pela casta mais rica e mais importante do mundo árabe. Sempre um povo moderno, um povo muito bonito, porque sim, os libaneses e as libanesas sempre tiveram a fama de serem lindos e cheirosos. E assim, se você perguntar para qualquer pessoa aqui no Egito, eles vão falar a mesma coisa, que os libaneses são os mais bonitos, tanto homem quanto mulher, que os libaneses são mais inteligentes, mais sofisticados, mais não sei o quê, porém, aí tem um porém, e cada pessoa aponta um porém. Como por exemplo, aqui não sou eu, não é a minha opinião, muito pelo contrário, eu já fui casada com um libanês, vocês sabem que os meus melhores amigos no Brasil são de origem sírio-libanesa, porque são sírios e libaneses, né? Sempre tem a misturinha deles, então não é a minha opinião aqui, mas aqui no Egito o pessoal fala que os libaneses, eles vendem qualquer coisa, eles não têm problema em vender até a família, se for trazer um bom dinheiro para eles. São comerciantes natos, né? Então essa impressão que eles passam sempre rendeu muita polêmica dentro do mundo árabe. E quando você vê, por exemplo, família Maktoum, quando eles vão escolher uma árabe de uma outra nacionalidade para casar, é uma libanesa que eles vão pegar, porque, como eu falei, elas têm a fama de serem muito bonitas. Claro que nós temos duas etapas da beleza feminina libanesa. Nós temos a etapa muito antes das cirurgias plásticas e nós temos a etapa depois da cirurgia plástica. E isso em que influencia? Influencia que todo mundo diz, né, que as mulheres no Líbano, atualmente, as que têm dinheiro, todas têm a mesma cara. E isso não foge do Brasil, da Europa, do Egito, no mundo inteiro. Atualmente, nós mulheres que fazemos procedimentos, a gente está sim com a mesma cara. E isso é uma tendência mundial. Feliz ou infelizmente, é isso que acontece. Só que quando a gente vai pegar no Líbano, isso é uma coisa que já vem muito lá de trás. As mulheres, elas aprendem a cuidar de si mesmas, mesmo se não tiver dinheiro, desde a infância. As mães ensinam como se alimentar muito bem para ter uma pele de porcelana, como passar coisas caseiras no rosto para ter uma pele de porcelana. E muitas dessas mulheres, a maioria delas, pelo menos as que eu tive contato, elas amam comer coalhada seca e azeite. Essa base que elas falam que faz uma pele maravilhosa. Sem contar também que elas sabem de muitos produtinhos, né, que são regionais. Cada região vai numa vertente ali para poder usar seus produtinhos naturais para poder passar no rosto. Porém, dentro do universo da beleza da mulher libanesa, além delas ter essa pele, né, bem cuidada de dentro para fora e de fora para dentro, as mulheres que têm grana, elas fazem tudo o que as outras fazem, só que elas também têm grana para pegar e comprar cosméticos caríssimos. O Líbano, ele foi muito influenciado pela França. Por muitos anos eles foram colônia francesa. Então eles também têm essa coisa da moda. Claro que isso aqui agora é a minha opinião, tá? Quando você pega a moda libanesa e a moda árabe, sim, os libaneses estão aquém, estão muito acima da moda do mundo árabe. Mas quando você compara a moda libanesa com a moda ocidental, seja França, seja Itália, seja lá de onde são os pontos da moda no mundo, as libanesas mesmo assim elas são mais extravagantes quando a comparação é com o mundo, com a moda ocidental. Dentro dessa extravagância também está a sensualidade delas, porque, meu amor, é uma maquiagem que eu acho, agora na minha opinião, que ninguém se maquia como a mulher libanesa. E esse vídeo não é sobre a mulher libanesa, mas é para falar que toda essa cultura deles, isso sempre foi um tópico muito grande para que os árabes, de forma geral, todos os milionários do mundo árabe, fossem turistar
no Líbano. Dentro da Suíça do Oriente Médio, eles tinham toda essa beleza das mulheres, mais a beleza dos homens, mas que fica em segundo plano porque a mulher árabe ela não faz o que ela quer. Até a página 2, que depois eu vou fazer um vídeo sobre esse negócio aí da mulher árabe dos Emirados, mas não é o tema do vídeo de hoje. Eles iam procurar essa beleza também, além da beleza natural, das grutas do Líbano, grutas que tem cristais, que você pode visitar, cristais coloridos, as águas cristalinas. Eu fui nessa gruta maravilhosa, a pedra da Nossa Senhora, enfim, tem vários pontos turísticos, né, dentro do Líbano. Mas não era isso que atraía os árabes milionários, e sim, além da modernidade, os lugares que você ia sair, as grandes baladas, os restaurantes, a vida noturna, a vida diurna. O Líbano ele era fervo dia e noite. E aí foi quando, lá em 1948, eles receberam quem? Os palestinos e seus problemas. Quando veio os refugiados para o Líbano, como eu contei no vídeo anterior, que vocês me perguntaram muito sobre o Líbano foi destruído. Destruído por quem? Por ideologia, porque os palestinos vieram com uma ideologia e uma carga de sofrimento muito grande. Então você imagina, quem tem a sua terra tomada, né, a sua casa tomada, ela vai querer tomar outra casa também. Não é todo mundo, obviamente, mas infelizmente algumas pessoas elas se baseiam nisso. O mundo foi ruim comigo, então serei ruim com o mundo também. E foi isso que aconteceu. Eles foram para o Líbano e começaram a querer usar o território para poder atacar o país vizinho, que era Israel, que era onde a terra deles, né, que ali estava sendo tomada, sendo colonizada de novo. E, gente, essa história é uma coisa assim que é tão complicada, porque é meio que um efeito dominó, sabe? Você tem os ocidentais, né, a Inglaterra com a França, com os Estados Unidos, decidindo, né, que vão tomar um pedaço daquela terra, aí bota um povo ali, aí aquele outro povo que estava ali é removido para outro lado, esse outro povo quando vai para outro lado vai revoltado e aí vai acabar com o lugar que ele está indo. E no Líbano, o Líbano, como ele era, como eu falei, a Europa do Oriente Médio, ele não tinha muita estrutura, assim, tinha o exército, tinha tudo, mas eles não estavam preparados para o que viria, que seria o início das milícias. E aqui foi assim um divisor de águas, porque o exército tinha ali, né, o exército do governo, trabalhando para o governo, porém dentro do exército tinham as pessoas com a mesma ideologia. E aí teve a primeira vertente ali da formação daquele grupo famoso do Líbano, o Rebolado. E a partir daqui começaram os problemas dentro do Líbano, porque eles atingiram muitas pessoas, eles chegaram no coração de muitas pessoas. Então eles conseguiam conversar no mesmo idioma que as pessoas locais, que eram quem? Aquelas pessoas muçulmanas que são já tem uma veia mais radical, que já acha que não tem que dividir o Líbano nem com os cristãos, então os refugiados têm que voltar para a terra deles, então vamos ajudar eles a voltar para a terra deles. Como é que a gente vai fazer isso? Pipocando todo mundo, dando pipoco. E aí, gente, começou uma onda de pipoco em tudo quanto era canto dentro do Líbano. E aí foi a primeira guerra civil, porque aí começou libanês contra libanês. E aqui acabou com o país, porque eles se autodestruíam. Ao mesmo tempo que as milícias da Palestina, que estavam ali dos refugiados, atacavam o Israel. E aí Israel, para se defender ali no caso, para acabar com aqueles ataques que estavam vindo, Israel estava um pedacinho de terra ali começando a expandir, vem com seus aliados, como eu falei no vídeo passado, e vai limpar ali a situação, né? Limpar, porque eles chegaram dando pipoco em aonde pegasse. É conflito. Quando eles vão entrar em conflito, eles jogam ali os pipocos aonde pegar, entendeu? Para eles, para esse povo, gente, eu já vi entrevista, quando eles falam sobre conflitos, o pessoal fala, aqui os israelitas, eles falam abertamente, quando alguém pergunta, né, mas e as crianças que são palestinas? Os israelitas falam, essas crianças crescem, e quando elas crescem, elas viram militantes, fazem grupos para atacar a gente.
E aí a mesma coisa você escuta dos palestinos falando, por exemplo, dos israelitas. Fala, mas eles pegam criança, a criança cresce. Mesma ladainha. Porque na verdade, a gente não pode esquecer que eles são irmãos, são povos irmãos. Tanto o libanês, como o palestino, como o israelita, eles são todos da mesma região ali, entendeu? E são todos vindos da religião abrâmica, né? Todos são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Então você imagina a situação quando eles dois falam isso, ou seja, eles veem, os pequeninos dos dois lados, eles veem como futuros soldados. E quando aconteceu toda essa estrutura ali dentro do Líbano, eles também viam como soldados. Então quando o exército israelita chega no Líbano, eles chegam ali passando o rodo em todo mundo mesmo. Por quê? Porque para eles os pequeninos também são futuros soldados. O Líbano ficou numa situação péssima. E foi isso que eu quis contar para vocês no vídeo passado. O Líbano nunca mais se recuperou. Quando eu estive no Líbano, tem muitos prédios no Líbano ainda que tem buraco de bala. Bom, agora tem lugares, né, que estão destruídos por causa do último conflito. Mas quando eu fui, há, 10, 15 anos atrás, muitos prédios, eu achava aquilo estranhíssimo, porque muitos prédios com muitos buracos de bala, sabe, que foram prédios que resistiram aos conflitos. E o pior de tudo é que eles têm, atualmente a economia do Líbano é péssima, é a inflação igual a época do Sarney no Brasil, é o Líbano atualmente. Isso antes da guerra. Agora, depois desse último conflito que eles foram atacados, com certeza está pior. Mas isso já vem desde a época que eles receberam os palestinos em 1948. Acredita? E aí fica difícil da gente entender, né? Porque você tem um país maravilhoso, um país com uma flora, fauna. Gente, o Líbano, ele é diferente do Egito. O Egito é um país que é deserto. O Líbano é tudo verde. Todos os lugares tem montanhas com verde, tem muito pasto, sabe? Nossa, é um lugar lindo, só que está destruído. E agora mais ainda, né? O problema é que desde que eles deram guarita, nunca mais eles se recuperaram. Foram tantas coisas que o Líbano passou. As pessoas, elas têm a mania de falar, de generalizar, falar todo mundo que mora na comunidade é isso. Claro que esse é um comentário bem elitista e também um comentário muito xenofóbico quando você vira e fala todo mundo que é, sei lá, seja brasileiro, seja egípcio, seja palestino, seja o que for, todos eles são assim. Não é. Gente, sempre as pessoas ruins dentro dos povos, seja no Brasil, seja no mundo árabe, os povos que são ruins, eles são a minoria, só que eles fazem muito barulho. E infelizmente nós temos jeitinho humano de ser, de guardar na cabeça da gente sempre o ruim mais do que a bondade. Por isso que se destaca tanto os malefícios que os povos fazem. Qualquer povo, seja de qualquer nacionalidade, quando você tem, por exemplo, dentro de uma comunidade, no Brasil, vamos usar como exemplo, tem uma facção ali, é uma facção que vai, vamos dar um exemplo, dentro de um lugar que mora 100 mil pessoas, são 10 pessoas, mas são 10 pessoas que controlam 1000. Dentro de 100 mil, tem 1000 pessoas, 10 que são ruins, que lideram, e as 1000 pessoas que são ali boi de manobra. E aí o pessoal fala o quê? Aquela comunidade X, ela não presta, é muito não sei o quê, todo mundo que mora lá faz não sei o quê. E não é verdade. E como que eu sei disso? Eu sei porque eu conheço pessoas que são do meu convívio, que moram em comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, que são as comunidades mais faladas no mundo inteiro. E a mesma coisa acontece no mundo árabe. Aqui eu estou dando um exemplo do Brasil, que é para chegar mais próximo da sua compreensão como brasileira e como uma pessoa que não conhece o lado do Oriente Médio, né? Porque ninguém tem obrigação. E aqui a gente está falando tudo isso para chegar no ponto de que essas mulheres libanesas, elas sofreram justamente por serem belíssimas. Sofreram tanto dos franceses quanto dos refugiados, entende? E aí, o que acontece aqui, nesse meio desse rendezvous ali, o que os libaneses, os homens libaneses começaram a fazer? Vamos defender nosso território. E aí começaram a ver a raiz do problema na cabeça deles. A raiz do problema era o quê?
era o lado de lá. E aí, com a ajuda de quem também? Lá do pessoal da Pérsia, né? Vamos falar assim para poder também não dar problema pra gente aqui. O pessoal da Pérsia começou a investir nesses grupos porque ele viu ali uma possibilidade dele se vingar de outros lugares, além de Israel. Ele também tinha outros pontos que ele queria chegar. E, gente, o negócio olha, é uma bola de neve. Eu pesquisei tanto, eu estou pesquisando tanto para fazer esses vídeos, e eu quero contar para vocês de uma forma que seja fácil de compreender, porque eu tive que ver vários vídeos para poder entender a raiz do problema, porque nunca chega, e mesmo assim até agora eu não chego na raiz do problema. Tem muitos vídeos muito bem explicados que explicam onde tudo começou, e foi lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Só que isso não é verdade, porque tem outros vídeos que mostram que o problema começou lá no final da Primeira Guerra Mundial. E aí tem outros vídeos que mostram, né, o começo de tudo foi no meio da Primeira Guerra Mundial. Então não existe começo, meio e fim. Até agora não tem fim, como você já sabe. Mas o problema da coisa toda é que, no final das contas, o Líbano, como nós conhecemos hoje, esse é a sombra do Líbano que foi Líbano um dia. E detalhe, o Líbano lá em 1948, ele ainda era moderno, ele ainda estava, né, claro, ele estava no seu auge, no final do auge, porque ele teve a independência em 1942 ou 43, eu não me recordo agora, mas foi 22 de novembro de 43 ou 42, eu não me lembro. Eu só sei que eu lembro que as tropas do Líbano, as tropas francesas saíram do Líbano em 1943. E aí quando eles começaram a respirar, começaram a usufruir ali, né, da liberdade, foi quando eles abriram as portas deles para receber os refugiados. É muita falta de sorte, né, para um país só. E um país que é deste tamaninho. E aí, de novo, começaram os problemas. De novo. E uma coisa que você também tem que saber, as mulheres libanesas, na verdade ela não é minha tia, tá? Eu chamava ela de tia, que Deus a tenha, a tia Sâmia. O nome dela era Sâmia. Uma mulher incrível, incrível, incrível. Ela é mãe de um dos meus melhores amigos que mora lá no Brasil, ele é libanês também. Ele é filho, né? Ele é nascido no Brasil. Mas a tia Sâmia, ela, que Deus a tenha, ela era incrível. Ela era forte. Quando eu estava triste, eu ia falar com ela, quando eu morava no Brasil, ela falava: menina, levanta essa cabeça. Ei, que isso, Soraya? Você tem que levantar sua cabeça, ninguém vai pisar na sua cabeça. Às vezes eu brigava com o filho dela, né? E eu falava: mas o seu filho fez isso. Eu achando que ele ia ficar do lado dele, ela ficava do meu lado. Ela falava: não, que homem, você vai deixar o homem pisar na sua cabeça? Eu vou bater na sua cara, menina, para você acordar, você ficar forte. Quando eu era pequena, quando eu era jovem, tinha a sua idade, eu ficava com a minha bondoeia, eu acho que chamava espingarda, gente. Ela falava que ela tinha uma espingarda, que ela ficava na porta esperando o marido dela quando o marido dela atrasava, que na época não era marido, depois virou. Ela falava que ela botava chumbinho e ela atirava no pé dele para poder ele tomar juízo. Enfim, ela conta também que às vezes tinham ataques, né, de povos dos lados ali, porque sempre no Líbano, mesmo no auge da modernidade deles, eles tinham guerras internas, brigas internas. E ela falava que quando vinha todo mundo, todas as mulheres, a mãe dela, a avó dela, todo mundo pegava ali as suas espingardinhas e começava a proteger o local. E isso é tão interessante porque é tão fora da nossa realidade, né? E para eles não, para eles é normal. Inclusive até hoje a mulherada, principalmente no caso dela, a tia Sâmia, ela morava nas redondezas ela não morava em Beirute, ela morava na zona rural. Eu acho que é a zona rural, inclusive se o filho dela estiver me assistindo, né, não vou falar o nome dele, que ele é bem conhecido no Brasil, no meio da gente, né? Não sei se ele vai gostar de eu falar, mas ele é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa incrível, era uma pessoa incrível, o pai dele. Eu sou muito amiga da família inteira, mas infelizmente, tanto ela quanto o esposo estão no céu agora. Mas ela me ensinou muito, sabe? Ela me ensinou a enfrentar as coisas, a ser devota de Santa Rita. Eu até me lembrei de Santa Rita esses dias, porque muitas mulheres libanesas são muito devotas de Santa Rita de Cássia, sabia disso? Pois é, muitas mulheres libanesas. E por quê? Porque Santa Rita de Cássia, ela na verdade, ela é a santa das causas impossíveis.
E eu perguntei para a tia Sâmia uma vez, eu falei, tia Sâmia, por que a senhora é tão devota de Santa Rita de Cássia? Ela falou, menina, porque não tem uma coisa que eu pedi para Santa Rita de Cássia que ela não me ajuda. E eu achei isso incrível, porque uma vez, eu estava aqui no Egito, eu estava num problema muito grande, tá? Qual eram meus problemas? Eram dois. Primeiro, que o meu marido da época, que era o libanês, foi embora. Resolveu, falou, não, você tem que escolher ou eu ou a sua dança. Aí eu mais uma vez escolhi minha dança, falei, eu escolhi minha dança, então não vou poder ir embora com você. E ele foi embora. Hoje em dia ele é meu amigo, tá, gente? Ele não fez nada de ruim comigo, a não ser ir embora. E aí ele foi embora. E a gente era amigo desde criança, desde sempre. Então, entendeu? O amor se transformou. Foi de irmãos para marido e mulher, depois de marido e mulher passou para irmãos de novo. E quando ele foi embora eu fiquei desnorteada, porque eu estava acostumada, desde que eu estava no Brasil, sempre ele está perto de mim. E no Brasil nós não tínhamos nada. Eu até gostava dele, mas ele não, ele era tipo meu irmão. Foi ficando unidos aqui no Egito até que ele foi embora. Quando ele foi embora eu perdi meu chão. Junto com essa partida dele, o que me acontece? O Egito faz uma lei que é proibido bailarinas estrangeiras e empregada doméstica estrangeira trabalhar no Egito. Gente, eu me vi tendo que voltar para o Brasil, eu não queria voltar, fiquei desesperada. Aí eu lembrei de tia Sâmia. Fui aonde? Fui na igreja de Santa Rita de Cássia. Fui sozinha? Não fui sozinha. Olha a loucura, juro por Deus que foi assim que aconteceu. Estou eu na minha casa pensando em Santa Rita de Cássia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer promessa para Santa Rita se eu não sei onde tem uma igreja de Santa Rita? E na época, gente, não tinha esse negócio de internet, Google, esses negócios tudo aí não, entendeu? Não tinha essas facilidades que vocês têm hoje não, é tudo ali no dente, a gente tinha que, sabe, brigar no dente mesmo. Tem que ir no boca a boca perguntar. E como é que chama Santa Rita de Cássia em árabe? Até hoje eu não sei. Aí eu tô na minha casa, de repente a minha vizinha da frente, que era libanesa, ela na verdade ela é drusa, que é de uma montanha do Líbano, da Síria, acho que é da Síria. É da Síria. E ela é drusa, eu sei que ela é drusa, da dos drusos. E ela bateu na minha porta, ela era viciada em pôquer. Gente, ela viciada em pôquer, ela já tinha pego dinheiro de mim várias vezes, já tinha me levado no pôquer várias vezes querendo me viciar para poder jogar com ela, mas eu não gosto de jogar essas coisas, eu gosto de jogar em casa, com feijão. Botar meu dinheiro para apostar, não boto não. Aí ela me levou, ela falou assim, eu preciso pagar uma dívida. Eu falei, tia, não vou falar o nome dela, eu falei, tia, eu não tenho dinheiro para dar para a senhora. Ela falou, não, eu quero que você venha comigo, preste atenção, na igreja de Santa Rita de Cássia, pra gente pagar uma promessa, você vem? Gente, ela falou Santa Rita de Cássia. Eu falei, Santa Rita? Porque ela falou Santa Rita de Cássia. Eu falei, é a Santa Rita de Cássia? Ela falou, é. Aí eu mostrei a foto de Santa Rita de Cássia, que eu tinha uma na minha carteira, porque a tia Sâmia tinha me dado quando eu vim embora pro Egito. Ela é essa mesmo. Eu falei, eu vou com a senhora, gente, olha como Deus é. Aí fomos lá, eu fiz a promessa, acendi a vela, comprei a medalhinha que ela mandou eu comprar pra mim, pra ela. Ela comprou a dela, eu comprei a minha. Aí, te juro, não sei se foi coincidência, só sei que dali a acho que um mês no máximo, o Egito tirou a lei. E eu voltei a trabalhar. E arrumei um outro namorado, eu esqueci o bofe lá. Gente, então se você tá com um problema muito sério, vá pedir para Santa Rita de Cássia. Eu tô para levar uma amiga minha na igreja de Santa Rita de Cássia, porque ela, tenho certeza que ela vai realizar o sonho da vida dela, que é ser mãe. Ela quer ser mãe. E aqui vou pedir para você, tá? No final desse vídeo, se você chegou até aqui, deixa para mim assim, ela vai conseguir. Eu sei que é muito grande para você escrever, porque eu teria preguiça também. Bota a letra E. A letra E aqui vai simbolizar, ela vai conseguir. E quem quiser, bote Viva Santa Rita de Cássia. Porque, gente, eu vou pedir para Santa Rita de Cássia. E depois vocês vão saber quem foi a pessoa, eu vou apresentar, vou trazer no canal. Quando ela engravidar e tiver o bebezinho dela. Vai ser daqui a alguns anos, né, gente? Porque até a gravidez andava à frente, o bebezinho, enfim. Mas vocês entenderam? E isso foi tia Sâmia. E nessa época que eu fui na igreja de Santa Rita de Cássia, tia Sâmia estava viva ainda, que Deus a tem em bom lugar. Ela estava viva e quando eu fui ao Brasil, contei para ela tudo isso, ela ficou super emocionada. E ela é muito devota de Santa Rita, ela ficou super feliz. Ela falou, você conseguiu, né? Eu falei, claro que eu consegui. Ela falou, eu sei, Santa Rita nunca falha. Bom, mas é isso. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo meio confuso, não fiz roteiro, mas é que eu fui tentando responder todas as dúvidas que me mandaram no vídeo passado. Então eu fiz um compilado aqui e coloquei tudo aqui, menos a parte agora de Santa Rita de Cássia, tá bom? Um beijo bem no meio do seu coração e fui.